Vamos hoje já direto ao texto. Pega a sua Bíblia, isso é muito importante que a gente seja até um pouco dinâmico. Então, abre em Lucas, no terceiro dos 4 evangelhos, capítulo 16, Lucas, capítulo 16, do verso 19 até ao 31. Lucas 16, do 19 até o 31. Quando você procura, quero ler junto com você, já aparece no rodapé aí. Nós vamos falar sobre o que é conhecido como a parábola do rico e Lázaro. Veja bem, gente, a intenção de Jesus, antes da própria leitura, nós temos que deixar isso bem claro já de antemão, é que Jesus quis mostrar a realidade do céu e do inferno, que é o que acontecerá comigo, com você, com todos os que nascem e que vivem depois da morte. Ou nós viveremos a realidade do céu, é o que eu espero, é por isso que Jesus veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que eu prego o Evangelho. Eu prego porque eu creio nessa realidade. Todo pregador tem que ter como base de sustentação esse fato: nós estamos salvando as pessoas do fogo do inferno. Então, há um céu a ser conquistado, e eu espero que você consiga hoje, e há um inferno a ser evitado. Um outro detalhe que eu gostaria de comentar com você, que é o único que pode, e que pôde, e que tem o poder de tratar dessa temática, céu e inferno, é o Senhor Jesus Cristo. Não fique triste comigo, mas eu vou falar o que eu penso. Jogue, queime, não só jogue, mas queime esses livros do tipo a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno, de um cidadão ou uma cidadã que diz que foi no inferno, que andou com Jesus para lá, para cá, e que viu o Michael Jackson no inferno, e que viu o Elvis Presley no inferno. Essas pessoas, a gente não pode falar tipo nome, pastora Nadir, essas coisas, a gente não pode falar dessa gente. Esquece essas pessoas. O único que tem autoridade para falar sobre céu e inferno é Jesus, é a Escritura. O resto é só conversa para boi dormir, é um tema que chama a atenção, principalmente de crente, e que essas pessoas, lucram com isso. Escrevo um livro, digo que tive uma revelação, que foi no céu, que foi no inferno, que foi em Marte, e eu vi coisas que ninguém viu, aí eu escrevo, você compra, eu ganho dinheiro. Infelizmente é assim que acontece na Gospelândia. Mas o importante é que a gente saiba que o único que tem autoridade para falar do céu e do inferno é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tenha isso em mente. O tema é o céu e o inferno, e o único que tem autoridade para falar desse tema é o Senhor, é a sua palavra, são as Escrituras, e é o suficiente. O que eu preciso saber sobre o céu, Jesus me contou. O que eu preciso saber sobre o inferno, Jesus me contou. O que eu preciso fazer para ganhar o céu está no Evangelho. O que eu preciso fazer para evitar o inferno também está no Evangelho. Então esses são 2 pontos. E um outro ponto que seria importante a gente destacar é que Jesus descortinou uma história. Nós não saberíamos desses entes, desses personagens, apesar de que aqui diz que há uma parábola. Eu não creio que seja uma parábola, porque o texto começa dizendo que havia um homem e depois no versículo 20 havia um mendigo. Então esse verbo haver significa existir. Então existiram, aliás, existem. Esses entes são mais do que uma parábola, uma história que Jesus contou para ilustrar, como por exemplo quando ele conta sobre o semeador, a parábola do semeador. Eis que um semeador, ele não disse existia um semeador, ele conta um semeador, ele conta uma história para ilustrar a pregação, ou uma outra parábola que ele conta uma história que iria ilustrar um fato, uma verdade espiritual. Aqui não, aqui ele diz que havia um rico e havia um mendigo. Repito, esse verbo haver significa existir. Então existiu.
essa história existiu, o Senhor apenas contou brevemente e nos ensinou. Vamos ler então? Espero que você já esteja bem capturado pela lição. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Bom, a gente já sabe um pouquinho, a maioria de vocês sabem da história, que o rico, quando morreu, foi para o inferno, e o mendigo Lázaro, e Lázaro significa o Senhor é o meu socorro, morreu e foi para o céu. Isso não quer dizer que o rico, e todo rico, vá para o inferno por ser rico. E também não quer dizer que um pobre, por ser pobre, vai para o céu por ser pobre. Mas eu penso que Jesus quis mostrar esse antagonismo dessas duas histórias com a intenção de nos trazer lições. Primeiro, já acaba com essa teologia moderna que a prosperidade significa a bênção de Deus. Uma pessoa pode ser muito rica, como esse, viveu vestido-se de púrpura, de linho finíssimo, só usava roupa de marcas, poderíamos dizer assim, comeu do bom e do melhor, viveu uma vida regalada de todas as maneiras, mas não tinha absolutamente nada de Deus. Como sabemos disso? Sabemos disso porque Jesus nos conta que ele morreu e foi para o inferno, e há uma evidência também. Ele teve durante toda a vida um mendigo morando à porta de sua casa. E ele nunca se preocupou em dar um pedaço de pão para esse mendigo. Você sabe que um dos critérios bíblicos, uma prova real que a gente faz para saber se ama a Deus é se a gente ama o irmão, porque como você amará a Deus a quem não viu, é o questionamento de João, se você não ama um irmão a quem você viu. Igreja, a mesma coisa, a pessoa pode estar dentro de uma igreja e não ter amor de Deus nela. O Tiago, irmão do Senhor, conta que há igrejas que elas têm um lugar especial para pessoas ricas, mas que se entra um pobre, uma pessoa mal vestida, maltrapilha, mal cheirosa, ela fica sob vigilância de algum obreiro, de algum oficial, mais do lado da porta, mais próximo à porta, que é até mais fácil de pegar pelo fundo das cuecas e jogar aquele ser humano para o lado de fora. Então, riqueza, minha gente, como se pregou muitos anos, se prega ainda, que a riqueza é um sinal da bênção de Deus, pode não ser. Uma pessoa pode ser muito rica, muito próspera, muito sábia nas coisas relacionadas aos bens materiais e ter o seu nome fadado ao inferno. Por outro lado, veja como Jesus combate essa teologia, mostrando que uma pessoa pode ser muito pobre, como Lázaro, enferma até. Olha a descrição de Jesus. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas, doente, cheio de feridas pelo corpo, e ele desejava comer as migalhas que comiam ou que caíam da mesa do rico. Ficava ali esperando, mexendo, revirando o lixo, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Se você olhasse, se você ficasse assim do lado de fora, se um dia você parasse na frente daquela mansão e visse pela janela o rico com a sua família, com sua esposa, também devia ser uma perua gospel, os seus filhinhos, todos bem vestidos, todos bem alinhados,
e você olhasse na porta ali aquele mendigo revirando os cachorros, aquele mau cheiro, aquelas feridas, aquela visão do caos, você diria, a partir da teologia pregada hoje, ali está o abençoado, ali está o abastado, ali está o homem que tem a bênção de Deus. E olhando para Lázaro, você diria, esse aí deve ter cometido o pecado. Esse aí deve ser um pecador. Olha como a justiça recobra dele e como que a mão de Deus pesa sobre a vida dele. Pensa comigo, irmãos e irmãs, foi assim uma vida, rico sendo rico, vivendo do bom e do melhor e comendo do bom e do melhor e vestindo do bom e do melhor. E assim foi uma vida de sofrimento, de dor. Quantas noites frias Lázaro enfrentou, quanta dor pelas chagas, quanta humilhação, quanta gente passava na rua e dizia para aquele homem, sai daí, vai embora daí. Ele só queria comida, ele só queria comer alguma coisa, ele queria que o rico olhasse para ele e desse algum tipo de ajuda. E onde estava Deus? Deus estava, esteve, está onde sempre esteve, olhando, esperando e pronto para executar a verdadeira justiça quando toda essa vida acabar. Escreve o que eu vou lhe dizer. A você, meu irmão, que sofre, que padece, que é um salvo, um eleito pela graça, que tem seu nome escrito no livro da vida, a eternidade te indenizará todo o sofrimento. Pode escrever isso. Agora, a você que, ainda que seja tão abençoado, vive longe de Deus, não se importa com o seu semelhante, vive para si mesmo, como escreveu o apóstolo Paulo, o seu Deus é o seu ventre, é a sua barriga. Você vive para cultuar o seu ventre, para estar bem e não importa quem esteja mal ao teu redor. Espero que você se arrependa, espero que essa palavra desperte você para a realidade de que a sua vida não está tão bem quanto você imagina. E o que você vive de bom hoje não representa o seu quadro espiritual. Pois bem, o tempo passa, o tempo passou e o mendigo morreu. E ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Chegou a hora, o sofrimento acabou, e quando Lázaro, repito, Lázaro significa o Senhor é o meu socorro, o Senhor é o meu auxílio, quando Lázaro abre os olhos, na eternidade, ele vê uma carruagem de anjos. Alguém disse, eu achei bonito, certa feita, que os salvos não vão para o céu, é o céu que vem para os salvos. E o céu desceu na pessoa dos anjos e levou aquele espírito salvo, aquele espírito que clamava pelo socorro de Deus até o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Interessante que não se diz que o mendigo teve um sepultamento, obviamente que o máximo que ele teve foi um caixãozinho de madeira barata, foi enterrado numa vala rasa, possivelmente como um indigente, sem nenhum parente, sem nenhum amigo, sem ninguém que fosse ali chorar pela partida dele. Agora, você já parou para pensar no enterro, no sepultamento do rico? Já parou para pensar? Sabe aquele do tipo dos sepultamentos americanos, aqueles caixões de madeira de embuia que custam $50 mil e gente tocando gaita de fole? Rolou até um Amazing Grace, eu acredito ali, pam, param, e discursos. E possivelmente foi um pastor mercenário que recebeu algum dinheiro e que ficou ali falando das qualidades. Eu não duvido que esse rico fosse até um dizimista da igreja, um ofertante, tivesse uma cadeira cativa na sinagoga. Só que
aquilo era tudo uma mentira. Tudo uma mentira. As palavras que foram ditas, a viúva contando depoimento, os filhos, os irmãos, que nós veremos daqui a pouco, não eram tão bem assistidos por esse rico. Cada um deu seu depoimento, colocaram ele na tumba, possivelmente um sepultamento de rico, numa pedra, num buraco cravado na rocha, ou teve ali uma inscrição, uma palavra, um pensamento sobre ele. Só que o espírito daquele pobre infeliz já estava no inferno. E aí, clamando ele, e aliás, no 23, pulei, e no Hades, no inferno, no Seol, ergueu os olhos estando em tormentos. Enquanto arrebatado aos céus pelos anjos, estava consolado suas dores, das suas enfermidades, das suas chagas, da sua fome, do seu sofrimento, da sua humilhação. Esse que nunca soube o que era o sofrimento, aprendeu o maior sofrimento que existe, no Hades, estando em tormentos. Deixa eu falar uma coisa sobre o inferno. Espero que nenhum de nós vá para lá. Porque no segundo que você entre ali, você já está em tormentos, por todo sempre. O Papa e o Padre, me perdoem, mas não existe purgatório. Também essa é uma doutrina que o texto nos ensina. Quem ensinou o purgatório, quem ensina o purgatório, não tem o nome escrito no livro da vida, porque está omitindo e está acrescentando algo na palavra que a palavra não ensina. Então, o padre e o pastor, e quem quer que ensine isso, que me perdoem, mas o inferno é real, e a partir do instante que a pessoa está ali, que ela abre os olhos, ela já está em tormento, para todo sempre. Ele não acaba. O inferno só deixará de existir quando ele, quem estiver nele, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E ele em tormentos, e aí aqui há essa permissão divina, ele olha e ele vê ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja que ele reconhece o Lázaro. Ele fingiu que não viu Lázaro a vida inteira. Passava, chegava com a sua carruagem, saía com a sua carruagem, via na janela de casa aquele mendigo. A vida inteira dele, ele agiu como se Lázaro não existisse. Pois olha como o inferno também ajuda algumas pessoas. Ele foi até curado das vistas no inferno, porque agora ele viu Lázaro. O inferno ajuda as pessoas, né? Ajuda as pessoas a verem o que elas nunca quiseram ver, a acreditarem no que elas nunca quiseram acreditar. Você não acredita no Senhor Jesus? Sabia que lá no inferno você vai começar a acreditar. Você não acredita no Evangelho? É bom que você comece a acreditar agora, porque senão você vai acreditar no Evangelho lá no inferno. Você não acredita que aquelas pessoas de 1 Coríntios 6, tem uma lista lá de pessoas que vão para o inferno? Você não acredita? Não! Vamos fazer igual o pastor Ed Renekiewicz, não podemos falar nome de ninguém aqui. Ele quer atualizar a Bíblia. Ele falou esses dias que quer atualizar a Bíblia de novo, que não é por causa de um termo, outro que nós temos que condenar, blá, blá. Lá no inferno, vai todo mundo abrir os olhos, vai todo mundo crer. No fundo, ele nunca foi cego, ele nunca deixou de ver, ele só fingiu que não via. Mas agora ele vê. E ele vê e ele pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque ele está atormentado na chama. Ora, mas que cara de pau, rico, você nunca ajudou o mendigo, agora você quer a ajuda dele? Abraão respondeu e disse: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida. Lázaro só recebeu males, agora ele, Lázaro, é consolado e você é atormentado. Não dá. Você não fez o que os bens, o que a bênção de Deus testemunhou para que você fizesse.
Olha que doutrina maravilhosa também. Os nossos bens, as nossas bênçãos pregam para nós. Mas o rico se fez de cego, de surdo, e não ouviu o testemunho que as bênçãos trouxeram a ele. Em contrapartida, o sofrimento de Lázaro, pregando para ele, fez ele crer que ele poderia ser livre e consolado de todo aquele sofrimento. Além disso, versículo 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos que passar de cá para lá. Caiu a doutrina do purgatório. Não, mas foi o Papa tal que falou. Não vou dizer que estava bêbado, que senão vou ter problema, mas com algum problema ele estava quando ele cunhou isso. Porque não tem, existe o céu, existe o inferno e tem um abismo intransponível. Ninguém tem poder de sair do inferno e ir para o céu. A decisão é aqui e agora. A resolução, quem toma é nesse instante, é você tomando hoje. Aí, ele diz no 27, e disse ele, o rico, para Abraão, rogo-te, pois, ó pai, que mandes o Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Ele querendo agora, preocupado com os irmãos. Veja, ele nunca se preocupou com o mendigo, com o irmão, com família, com ninguém. Agora, depois que ele está no inferno, ele está preocupado com aqueles a quem ele tinha algum tipo de autoridade. E aí a gente percebe também que ele era um homem que conhecia a palavra. Ai, 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 se você conhece a palavra e despreza a palavra. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia, eles têm os pregadores, ouçam-nos. Para ser salvo é só obedecer às Escrituras. Vós cuidais ter nas Escrituras a vida eterna e são elas que testificam de mim. Aí o rico falou, não, Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, que no tocante ao ensino da religião, podemos dizer assim, é o que importa, é a Bíblia Sagrada, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não ressuscitam. Ainda que isso fosse possível, eles não se converteriam com o testemunho de um dos mortos. E aí Jesus também nos ensinando contra a doutrina da reencarnação, do espiritismo, falo isso com todo respeito. Por quê? Porque aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que Jesus quis com esse texto? E o que eu pretendo também, junto com Jesus com esse texto? Te mostrar a realidade do céu e do inferno. Quando essa realidade se consumará na sua vida? No dia que você morrer. E aí, esse dia é imprevisível. Não sabemos se teremos mais um dia, mais um ano, mais 10, mais 15, mais 20, não sabemos. Por isso que o Evangelho tem que mudar o teu coração. Renda-se a Cristo hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Ouça todos os apelos da graça ao seu coração. Você abastado, como o rico era, veja que todas essas coisas são um testemunho de Deus para a sua vida, para você se converter. Você deveria se tornar uma pessoa mais humilde e não uma pessoa orgulhosa, cheia de si, confiando nessas coisas. Você que sofre, e aí eu fico pensando que o sofrimento de Lázaro trouxe uma pregação para ele. Porque se a vida era difícil, como mendigo, como doente e como um homem humilhado por estar naquela situação, o inferno seria muito pior. Que os seus dias maus, que as suas dores, que os seus sofrimentos, que as suas chagas, você que só viu o lado obscuro da vida, só sentiu dores e tristezas,
Caro, o inferno é muito pior. Você que sofre aqui nesse mundo, que sofre aqui nessa terra, se você for para o inferno, você vai ter saudade dessa vida. Então, a sua dor, seu sofrimento, seus pesares, os seus lutos, deveriam pregar para você e te dizer a todo momento, existe um lugar muito pior do que isso. Tudo prega, tudo ensina, tudo na minha vida tem sido um sermão para a minha salvação. Por isso, eu faço um apelo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo ao teu coração. Entregue-se a Jesus, converta-se a Jesus, abra o teu coração a Jesus e evite aquele lugar chamado inferno, onde os que ali estiverem sofrerão para todo o sempre. E tome posse da vida eterna. Esteja preparado para ir ao lugar onde Jesus nos preparou, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem clamor, onde nós seremos consolados de todas as nossas mazelas, onde, como eu falei mais cedo, seremos indenizados de todas as dores que já passamos nessa vida. O que você quer? O céu? Jesus lhe oferece. Jesus lhe dá nessa hora. Quer evitar o inferno? Ele morreu por você. Faça assim e você então estará preparado para outra vida. Seja você o rico, seja você o Lázaro, o importante é que você vá para o céu.